Vamos para o assunto quente dessa semana no Congresso Nacional, porque o plenário do Senado Federal impôs um novo revés ao governo Lula logo na primeira votação do ano e aprovou o fim da saída temporária de presos em datas comemorativas. Foram 62 votos a favor e apenas 2 votos contra. O texto retorna agora para a Câmara dos Deputados, onde o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, sinalizou que pedirá licença do cargo para assumir seu mandato na Câmara dos Deputados e relatar a proposta. Foi ele, o relator do texto em 2022, que avançou para o Senado e acabou aprovado. Devido a alterações, o projeto volta agora para a Câmara. Essa é a situação deste projeto aprovado no Senado Federal. Acácio Miranda, como é que você viu este clamor público atendido pelo Senado? A gente tem que olhar, Nelsinho, sob 2 perspectivas. Primeiro, a lei das execuções penais e a parte geral do Código Penal que regulamentam as saídas temporárias são de 1983, tem pelo menos 40 anos. E a sociedade e o sistema penitenciário de 40 anos atrás, quando comparados à situação atual, são bem diferentes. Então, obviamente, por mais que exista esta narrativa da ressocialização, a saída temporária já não cumpria as suas finalidades originais. Em segundo lugar, por mais que se diga que esta foi uma derrota do governo federal, a verdade é que o governo federal não influenciou em nada neste resultado. A gente sabe que foi uma vitória do Centrão e o Centrão é pragmático. Tivesse o governo federal agido, o Centrão não teria colocado forças da forma como colocou. Então eu acho que é uma medida necessária, que será aprovada na Câmara dos Deputados e independentemente de qualquer atuação do Poder Executivo, do governo federal. E uma informação importante, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que vai, segundo ele, pedir licença do seu cargo para voltar ao Congresso, à Câmara dos Deputados, exercer o seu mandato de deputado federal para relatar essa proposta, vai estar amanhã, estará aqui conosco no Direto ao Ponto, às 21h30, às 9h30 da noite, sendo entrevistado, certamente vai tratar desse tema, então já fica o convite para você acompanhar. Amanhã, segunda-feira, às 21h30, o Direto ao Ponto com Guilherme Derrite. Quero te ouvir também, Pepe. Eu discordo de tudo que o Cássio falou aqui em relação à saída temporária. Ele fala que houve uma evolução, né, da sociedade, porque a lei de execução penal tem mais de 40 anos, mas é bom lembrar que há um pacto civilizatório e o mundo todo, em todos os países civilizatórios do mundo, tem saída temporária. Tem saída temporária na Inglaterra, saída temporária na Itália, terceira temporada em alguns estados dos Estados Unidos. Ou seja, a regra do mundo todo é a saída temporária. Onde não tem saída temporária? Na China, em Cuba e na Coreia do Norte. Então, quando eu vejo essa medida sendo aprovada e aplaudida pela direita, é a direita querendo que o Brasil vire uma Venezuela ou vire uma Coreia do Norte. Porque não tem nenhum tipo de lógica você defender o fim da saída provisória, porque os presos, em um determinado momento, eles vão para a rua. Eles vão cumprir a pena e vão para a rua. Se você não ressocializar os presos, o que vai acontecer? Vai continuar tendo reincidências, né? Então você não pode ter reincidência. E é bom lembrar o seguinte, há um tipo de terrorismo penal, populismo penal das pessoas de direita que defendem o fim da saída temporária, não é? E usam isso como um instrumento político, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem um viés punitivista, né? Mas nós não podemos cair nessa seara. Nós temos um papel de discutir a saída temporária muito mais amplo, muito mais profundo. Nós temos que discutir instituições do Brasil. Nós temos que discutir uma forma séria de não fazer com que as nossas prisões sejam fábricas de fazer pessoas piores. A pessoa entra no sistema penitenciário do Brasil, sai pior, rouba celular e sai estuprador, rouba carro e sai traficante. Então isso que nós temos que discutir. Quando você fala que a ressurreição do preso, Cássio, é algo que não tem que ser levado em consideração, você está fazendo o seguinte: não quero cuidar do sistema penitenciário do Brasil. E a realidade, nós temos que cuidar sim. Pepe, só uma parte, eu não disse que a ressocialização não é necessária, eu disse que a saída temporária já não cumpre este papel. Coisas diferentes. Cássio, mas o Bambam falou, deixa o Popó falar agora. Vai lá. Eu sou o Popó, né? Tá bom. Eu sou o Popó, no caso. O nome é parecido, né? Pepe, Popó, quase. Pô. Quase igual, né, ô Cabeça? Foi ridícula aquela luta, né? Pelo amor de Deus, o Bambam parecia uma dançarina de balé no palco, no ringue. Bom, aqui é o seguinte,
Primeiro lugar, eu acho que o começo da fala do Felipe Monteiro foi um pouco exagerada. Daqui a pouco vai vir o Kim Jong-un defender a lei aqui e impedir que o presidente Lula vete. Quer dizer que se o Lula sancionar, nós vamos virar uma Coreia do Norte? Vamos com as hipérboles, devagar com as hipérboles, né? A questão é a seguinte, essa saída temporária é de uma lei, é a Lei 7.210. Essa lei é de 1984 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1985. Ela vai fazer 40 anos, em menos de um ano. E essa lei já está revogada. Essa lei foi completamente revogada pelo Estado brasileiro, que não a implementou. Essa lei fala em que condenados que cumprem um determinado período da pena no regime fechado, dentro do qual ele tem direito de trabalhar, para trabalhar, descontar um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. A maioria dos presídios não fornece, não propicia ao condenado que está no regime fechado oportunidade de trabalho. Como é que ele vai se ressocializar? Aliás, as penitenciárias foram completamente dominadas pelas organizações criminosas. Hoje o sujeito é mais perigoso quando ele está preso do que quando está solto. Porque quando ele está preso, ele passa a integrar PCC e outras organizações, outros lixos como esse, que dominam os presídios. Segundo, depois que ele cumpre um pouco da pena, ele vai para o regime semiaberto. No regime semiaberto, o sujeito está numa colônia penal. Ele está num fazendão. Num fazendão em que ele não dorme nem em cela. Ele dorme em alojamento coletivo. Então, quando ele está nesse fazendão, que é o regime semiaberto, pressupõe-se que ele não é mais tão perigoso. Porque a vigilância é moderada, o sujeito está se dedicando a atividades agrícolas, industriais, está aprendendo um emprego, está dormindo em alojamentos. E aí sim, nesse momento, é que a lei facultaria a ele sair por 5 vezes ao ano, ficando no máximo 7 dias em cada vez. Uma dessas oportunidades para visitar a família. Agora, não foram construídas colônias penais. Não tem onde cumprir o regime semiaberto. Então o sujeito que teria direito ao regime semiaberto, ou ele fica preso, continua preso no regime fechado, ou solta e ele vai para a rua, antecipando o regime aberto. Nesse ponto é que a saída temporária precisava ser discutida, não isoladamente. É uma medida muito isolada, é um paliativo. Nós temos que ouvir os diretores de presídios primeiro, de penitenciárias, para saber se isso vai gerar algum tipo de agitação interna. Na sua avaliação, acerta o Senado, Capês? Eu acho uma medida demagógica. Se você quer realmente contribuir, é necessário discutir a lei de execução penal como um todo. Então, eu discordo do exagero do Felipe Monteiro, dizendo que vai virar uma Coreia do Norte, uma Venezuela. Concorda em eu achei que você falou. Bateu e apoiou. Eu não falei isso. Então, o que você falou, Pepe? No mérito, eu concordo. Claro. O que eu falei é o seguinte, os países mais civilizados do mundo todo têm saída temporária. Os países que não têm saída temporária são os países mais autoritários, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba, né? Então, durante as eleições se via, por exemplo, a direita falando que o Brasil ia virar uma Venezuela e não virou, né? Então, quando a direita usa esse populismo penal para aprovar uma medida como essa, no meu ponto de vista, você está fazendo com que o Brasil se torne uma Venezuela. Você tá reduzindo demais o agora debate, é uma questão só para colocar, né? O Capês falou por 5 minutos para falar que no final concorda comigo. Você concorda com o Felipe. Ô, Diogão, de que lado que você tá aí? Com quem que você concorda, discorda nessa treta? A questão não é discutir se o Brasil... O problema dessa lei é que ela não foi seguida pelos governos dos estaduais e nem pelo governo federal. Foi uma lei que não foi aplicada. E aí ela ficou péssima. E aí veio o problema populista, como ele disse, de os políticos jogarem essa lei como culpada de todas as mazelas da segurança e levarem a população a acreditarem que acabando com a saidinha vai resolver. A lei, não sendo cumprida pelo Estado, tornou a situação muito ruim, sem dúvida, porque o Estado não podia cumprir o que a lei dizia e simplesmente soltava as pessoas. Isso era ruim. Mas é importante a gente lembrar que num país onde mais de 90% dos crimes não tem um inquérito conclusivo dizendo quem é o culpado, lógico, as pessoas vão continuar soltas. E mais,
Nós temos 330 mil ordens judiciais de prisão neste país que não estão sendo cumpridas pela polícia por falta de estrutura, inclusive falta de estrutura penitenciária. Portanto, nós não conhecemos mais de 90% dos criminosos perigosos e dos 330 mil que nós conhecemos e condenamos, eles continuam soltos, me desculpe. Se não resolver esses problemas, nós vamos ficar só enxugando gelo e aplaudindo político populista. E aí, Ricardo Rous? Olha, eu acho que É só populista o negócio? Você concorda com essa afirmação do Diogão? Olha, O Diogo falou que é populista, o Capês falou que é demagógico. Seria isso, né? E aí? Mas que não vai virar a Coreia do Norte. Mas que não vai virar a Coreia do Norte. E aí, Ricardo? Eu acho que o ideal era a gente reformar o nosso sistema prisional, a gente reformar a nossa lei de execução penal. Ponto. Isso não está acontecendo agora. O que está colocado agora é o fim da saidinha dos presos. E eu acho que o Senado acerta quando dá um passo, dá um movimento. Não é o ideal, não é o que todos nós queríamos. Nós queríamos uma discussão mais profunda, mas não é essa discussão que está no Senado agora. A discussão que está no Senado é o fim da saidinha. Eu sou favorável, acho que o Senado acerta e acho que a Câmara tem que aprovar para a gente seguir em frente. Mano Ferreira. Olha, e eu acho que é importante esclarecer um ponto. É o fim da saidinha como existe hoje. Porque, por sugestão do senador Sérgio Moro, continuará havendo uma possibilidade de saída do preso desde que ele esteja matriculado num curso e essa saída esteja atrelada à educação. Hoje essa é uma possibilidade, entre outras. O preso hoje pode sair para visitar a família. Não, no regime semiaberto, o preso pode sair sempre para trabalhar e sempre para estudar. Essa é uma realidade. Pode, mas agora o que ele está dizendo é o seguinte, que hoje o preso pode sair para frequentar curso ou para visitar a família. Então eles estão tirando a possibilidade de ele sair para visitar a família. O que eu acho um erro. Isso vai ferver o sistema penitenciário. Para fechar, Cássio. Mas é bom a gente separar, existem várias medidas, várias possibilidades durante a execução da pena. A saída temporária não é a única. O Capês bem disse, regime fechado, o regime semiaberto a rigor não teria tantas restrições e o regime aberto, se existisse de fato, o preso sairia durante o dia e voltaria para a prisão à noite. Mas como os nossos governantes não instituíram todos os regimes, a gente fica discutindo a pequeneza ao invés de discutir o todo.